Nós estamos de volta com o programa Ver TV, que hoje inicia uma série de 3 programas debatendo a história das emissoras de televisão que desapareceram no Brasil. E nós começamos pela pioneira da América Latina, a TV Tupi, ou a Rede Tupi de televisão. E sobre a Rede Tupi, sobre o jornalismo da Rede Tupi, que colocou no ar pela primeira vez no Brasil o Repórter Esso, nós ouvimos uma professora da Universidade de Brasília que foi estagiária do Repórter Esso, a Célia Ladeira. Vamos ouvi-la. Era muito interessante perceber como era o telejornalismo naquela época. Você não tinha ainda o VT, as máquinas, as câmeras portáteis né, de vídeo. Você trabalhava com CPs, que eram câmeras portáteis que trabalhavam com rolinhos de filme. E isso implicava num problema sério, que era você esperar a revelação do filme na porta do laboratório. Você tinha que correr com o filme. Teve um episódio incrível nessa época, que foi a queda de um viaduto no Rio Comprido, no Rio de Janeiro, e a Tupi chegou na frente de outras emissoras. Já havia a TV Rio na época, a Globo ainda não tinha lançado o Jornal Nacional. A Tupi chegou na frente porque voou de helicóptero, filmou de helicóptero, jogou o filme nas areias da praia da Urca, onde funcionava a TV Tupi, que era na praia da Urca, no cassino da Urca. Jogou o filme, o pessoal correu na areia, pegou o filme, revelou. Então era uma aventura você colocar um filme no ar. E uma lição que ficou para mim daquela época foi o rigor na informação. Ele exigia muito que eu apurasse bem a informação, que eu ouvisse a rádio, a Voz da América, que pegasse os noticiários de agências, que checasse tudo, que não desse em primeira mão coisas assim não confirmadas. Foi uma lição que eu aprendi, né, na época do Repórter Esso, que estava na TV vindo do rádio. Né? Era uma época que o rádio era o grande veículo, a TV estava começando e importando o pessoal de rádio para a TV. E o Repórter Esso foi era o que é hoje o Jornal Nacional, né? Quando tocava a musiquinha do Repórter Esso, todo mundo assistia. A TV brasileira, não só o jornalismo a TV herdou a técnica do rádio. Toda a TV no Brasil foi uma herança do rádio, né? As pessoas aprenderam a fazer televisão, vindas do rádio, fazendo televisão. E a Tupi foi a escola. Diferente um pouco da Europa, né? Onde a herança é o teatro, nos Estados Unidos a herança era o cinema. No Brasil foi o rádio, né? E a verdade, Lalo, é que naquela época você improvisava tudo. Na raça, e tinha que improvisar bem. Você tinha 100 pés de filme e sabia que naqueles 100 pés eram 3 minutos e você tinha que fazer certo, porque depois ia para o laboratório, recortava de qualquer coisa e botava no ar. Entende? Hoje você vê esses bonecos fazendo, repórteres bonecos, que eles decoram o que vão falar, não sabem o que vão falar, não sabem improvisar. Alguns sabem, poucos, entendeu? Mas não improvisam. Naquela época, não. A Tupi foi realmente uma grande escola. Eu falo da Tupi com muita saudade, com muita alegria, com muita satisfação e com muita tristeza também. Entende? Porque ela se foi. Então, Repórter Esso era fantástico. Nós vemos isso que o Humberto fala, reportagens da época, poucas que restam. O pessoal não era hoje, o pessoal tem, né, a cabeça da matéria, você fala, aparece a passagem. Não, estamos aqui não sei aonde e vamos falar com tal pessoa, aconteceu. Era do começo ao fim, era um negócio bem legal. Às vezes tinha que pôr coisa errada, porque não tinha como voltar atrás, não tinha como fazer, o repórter errou uma palavra, não era como a gente tem a opção de gravar um programa. Você tem isso no site lá? Temos algumas coisas no site. Infelizmente, como a gente já falou muito aqui, o acervo da Tupi, que resta e que está disponível, é muito pequeno. Deve ter muita coisa guardada ainda para se descobrir. A gente, se Deus quiser, vamos descobrir isso aí. Eu tenho um exemplo que eu te falei. Eu juntei ex-cangaceiros de Lampião que eram vivos, levei-os a Angico, onde o Lampião morreu, fizemos uma matéria lá, tudo filmado. Esse material foi para a Tupi. Acho que o valor histórico disso. Imagina se tivesse isso disponível. Né? Nós estamos assim, nos organizando, a nossa proposta é fundarmos um museu da televisão e tentarmos recolher esse acervo, né? Não só uma parte está no Arquivo Nacional, mas também em outros lugares, garimpar né? Por aí, né? Garimpar, porque agora, eu gostaria de contar um fato que ocorreu
quase no fim da Tupi também, logo depois disso. Eles me mandaram para a Itália para fazer a morte do Papa João Paulo VI e a ascensão do novo Papa. Paulo VI. Paulo VI, Paulo VI, exato. E a ascensão do outro, que era o Albino Luciani. Que era o João Paulo I. João Paulo I. Eu estava lá e eu precisava de pegar alguém para entrevistar. Passou um cara, um bispo meio desconhecido, que eu não sabia quem era, peguei o cara e fiz uma entrevista com ele. Nada mais era do que Albino Luciani. Eu peguei esse material e mandei para cá, para Tupi, porque era gravado, né? Uhum. No dia que houve a eleição, qual não foi a minha... Pegaram isso aqui, nem passaram. Eu tinha entrevistado o Papa. Aí eu liguei para cá e falei, põe no ar aquela fita que Albino Luciani foi o cara eleito. Não apagaram. Apagaram a fita. Apagaram. Aliás, como apagaram várias fitas. Pois é, mas isso aconteceu. Não, isso aconteceu já nos inspetores da Tupi. Onde tudo estava bagunçado, realmente, entende? Falta de verba. Esse é o problema. Não resta. O funcionário tem que fazer muito milagre, né? Também. O pessoal fala disso aí, mas incêndio e reutilização de fitas são dois dos maiores vilões, eu acho, da história da televisão. Porque não só da Tupi, mas de todas as emissoras. O que comia fita era isso, o pessoal não tinha dinheiro, a fita era cara, né? Era um rolo de fita, ou a fita já quando apareceu nos anos 70, e tinha que reutilizar. Então eles não se preocuparam com essa questão de história, novela, jornal, foi tudo embora, programa, tem muito pouco. A família não tem... Ou os gestores não tinham a visão da importância, o valor daquele material, né? Investir nisso, Sim. Né? Quer dizer, tudo funcionando de uma maneira deficitária, o dinheiro não era repassado para as empresas. Os funcionários tinham que tentar fazer milagre, tentar improvisar de toda maneira. A última novela da Tupi foi Maria Nazaré. Foi não, seria. Ela foi quase que gravada, metade eu não digo, mas um terço da novela foi gravada, em 80. Eu tenho o depoimento do Cléston Teixeira Filho, do Teixeira Filho, que era o autor Teixeira Filho, e a Tupi gastou muito dinheiro, foi perdido isso aí. Rodaram o Nordeste inteiro atrás de cangaceiros, era a história de Lampião também, que eles iam retratar nessa novela, Maria Bonita, era com Strasser, Carlos Augusto Strasser, e aí essa novela não chegou aí ao ar, ela se perdeu também ali, ou seja, era bagunçado mesmo, era desorganizado, que acabou se perdendo uma novela. Então você imagina como que era o negócio, né? Eu fiz uma vez isso em 80. Eu gostava muito de cangaço. Tanto é que hoje eu escrevi um livro, lancei recentemente um livro, me permita dizer, Santa Brígida, certo? Que é exatamente o que conta a história de um personagem que viveu no interior da Bahia. E foi numa dessas minhas andanças que eu fui lá, porque a Maria Bonita tinha nascido em Santa Brígida. E eu fui lá, fizemos uma matéria também, que também se perdeu, lá em Santa Brígida. E depois, lógico, eu pesquisei sobre a figura desse outro personagem, que era o Pedro Batista, que foi um cara que assassinou um outro no estado de Alagoas e fugiu, ficou 3 anos no mato, quando chegou em Santa Brígida, barbudo, cabeludo, o povo aclamou como santo. Mas lá eu tinha feito material sobre Maria Bonita, que também se perdeu.